Oi, pessoal. Então, nós vimos a diferença entre sujeito e predicado, né? E aí eu falei para vocês que faria uma aula sobre vozes verbais para a gente observar a posição do sujeito em cada voz dessa. O que é a voz verbal, né? É a relação que o sujeito tem com o verbo. Se ele vai praticar a ação, se ele vai receber a ação, tá? Porque como a gente viu na nossa última aula, o sujeito não é só aquele que pratica a ação do verbo, tá tudo bem? Ele também pode ser um sujeito paciente e eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso. Então, lembrando, sujeito não só pratica a ação, ele também pode receber. E o principal, a definição de sujeito é aquele que concorda com o verbo, tá bom? Porque para isso, para isso que existe, é por conta do verbo que o sujeito existe, tá bom? E é a partir do verbo que a gente vai fazer toda a nossa análise sintática a partir de agora. Então vamos lá, ó. Por exemplo, botei umas frases simples aqui, uns exemplos de cada, para a gente poder fazer junto essa conversão e observar a posição do sujeito. Aqui, ó, eu comi o bolo. Eu tenho o sujeito eu, né? Usei o pronome reto eu. Comi o bolo. Sujeito, verbo e complemento, né? Quem come alguma coisa, o bolo, beleza. Aí, o que eu faço para eu transformar esse bolo em sujeito? Como é que ele pode ser sujeito? Mas, Érica, ele não pode ser sujeito, porque como é que o bolo vai fazer alguma coisa? É figura de linguagem? Não, a posição de sujeito pode ser ocupada por ele. Olha aqui. O bolo foi comido por mim. Repara que aqui, ó, onde ele pratica a ação, o meu verbo está flexionado de acordo com o tempo que eu quero. No caso ali no pretérito perfeito, né, do indicativo. Quando eu coloco o sujeito, quando eu coloco o meu objeto aqui em posição de sujeito, eu tenho uma locução verbal. Eu mantenho o mesmo tempo, porque aqui está no pretérito perfeito. Aqui também. Eu peguei o verbo auxiliar aqui, ó, conjuguei e coloquei o verbo principal no particípio. Então, aqui eu tenho voz ativa, que o sujeito pratica a ação. E aqui eu tenho um sujeito, a gente vai chamar aqui, ó, de sujeito paciente. Por que paciente? Porque ele não está praticando a ação, ele está recebendo a ação de ser comido, né? O bolo não está fazendo nada. Ele está recebendo a ação, mas a posição de sujeito, quem está ocupando é ele. E aqui, ó, por mim, que foi quem fez a ação, recebe o nome de agente da passiva. Tá bom? Isso vou mostrar com outros exemplos. Então, olha só. Todos esses exemplos aqui, ó, são de voz ativa. E todos esses aqui, de voz passiva analítica. Vamos lá. Meu filho comprará o chapéu. A mesma coisa. Tenho o sujeito que pratica a ação do verbo e o que é comprado? O chapéu. Aí eu pego o meu objeto. Repara que a estrutura é bem parecida, né? Eu tenho sujeito, verbo e complemento. Como que eu faço para transformar para a voz passiva? Eu vou pegar o complemento, vou colocar na posição de sujeito. Sujeito paciente. Será comprado, locução verbal, pelo meu filho. Aqui, ó, agente da passiva também. Tá bom? Os alunos... e repara que aqui eu usei o verbo no futuro. Então, a minha locução também vai para o futuro, tá? Eu não posso... Se eu colocar assim, ó, o chapéu foi comprado pelo meu filho, eu estou mudando a ação verbal. Estou mudando o tempo de quando o chapéu foi comprado. Então, a ideia não é mudar o tempo verbal, tá? É só transformar o sujeito em paciente. Para quê? Porque depende da ênfase que eu quero dar. Eu quero dar ênfase de que o meu filho comprou, de que ele foi o sujeito da ação, ou eu quero dar ênfase na coisa que ele comprou, tá? Isso aí é claro, professora, mas a informação é a mesma. É a mesma, né? A semântica, o significado é o mesmo. A questão é, no meu texto, quando eu for escrever, o que vai ficar melhor eu falar? Melhor assim ou melhor assim? O que fica mais suave? O que fica mais adequado para o tipo de texto que eu estou escrevendo, tá bom? Aqui, ó, no presente, os alunos, sujeito, leem os livros. Sujeito, verbo e complemento. Vou botar livro, ó, na posição de sujeito. Os livros são lidos, tá no presente, pelos alunos. Pelos alunos aqui, ó, também agente da passiva. Tá bom? Então, essa é a estrutura da voz ativa, sujeito, verbo e complemento, na qual o sujeito exerce a ação expressa pelos verbos.
E a voz passiva analítica, eu tenho um sujeito que não pratica ação, ele recebe. E quem é que faz a ação do verbo? O agente da passiva, tá? Eu não posso chamar isso aqui de sujeito. Sujeito é com quem o verbo concorda. Aqui, eu não posso falar, né? Mim foi comido, fica até estranho. Não tem nem como falar isso, né? O bolo que foi comido. O bolo é que se come, por mim. O chapéu será comprado pelo meu filho. Aqui, meu filho será comprado? Não tem lógica. O verbo tem que concordar com o sujeito. Aqui é a mesma coisa. Os alunos não podem ser lidos, né? Só os livros. Então, e tudo depende, gente, da ênfase que eu quero dar, como eu falei anteriormente. Ou você vai enfatizar a coisa, né, o objeto, ou você vai enfatizar o praticante da ação. E aí depende como você vai querer articular isso daí, tá? Por que voz passiva analítica? Porque eu tenho a voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Lembra que sintética é aquela que resume o verbo. Aqui eu tenho uma locução verbal, né? Eu tenho dois verbos expressando a ideia de um só. Aqui eu vou pegar esse verbo e usar a partícula SE. Por quê? Aqui, ou eu não sei a informação completa, ou eu não quero dar uma de fofoqueira, entendeu? Eu não quero ficar falando da vida dos outros, enfim, não tenho certeza, não vou falar. Né? Ou realmente não sei, tá bom? Por exemplo, ó, e comeu-se o bolo. Por que comeu-se? Porque quem eu usei foi comido. Ó, comi, foi comido, comeu-se. O que acontece? Eu não vou trocar, se for um exercício, né, no caso de exercício, de pedir para transformar, você não pode mudar o tempo verbal, tá? E o verbo sempre concorda com o sujeito. Comeu-se o bolo. Aqui, bolo, ó, continua sendo um sujeito paciente. Quem comeu o bolo? Não sei ou não quero falar, tá? Por isso que eu uso essa partícula aqui, SE, tá? Que a gente viu que ela pode ser três coisas, né? Índice de indeterminação do sujeito, pronome reflexivo ou partícula passivadora. Aqui, esse SE, ele é uma partícula apassivadora. Por quê? Tá apassivando o meu sujeito. Tudo bem? Aqui ele continua sendo sujeito paciente, ele não está fazendo a ação. Né? Quem comeu o bolo? Alguém, não sei quem. Comprar-se-á o chapéu. Por que comprar? Ai, professora, mesóclise. Né? Tá bem no meio do verbo. Por que tá no meio do verbo? Porque o verbo aqui tá no futuro. Ó. Comprará, será comprado, comprar-se-á. Se eu quero usar a partícula passivadora com o verbo no futuro do pretérito ou no futuro do presente, somente eu vou usar o SE, tá? Essa questão aqui da mesóclise, do pronome ficar dentro do verbo, né, no meio do verbo, só acontece com verbos no futuro, tá? Comprar-se-á ou comprar-se-ia, tá? O chapéu. Leia-se os livros. Mantive o mesmo tempo e o mesmo número verbal, tá? Eu não tirei porque, só para vocês verem como é que a gente pode transformar da voz ativa para voz passiva sintética, para analítica e para voz passiva sintética, tá bom? E para vocês observarem a posição do sujeito, ó. E sempre, e toda hora, né? O sujeito concorda com o verbo. Não se esqueçam disso. Essa é a definição de sujeito. E aí eu tenho uma última voz, que é a voz reflexiva. E a gente combinou o quê? Que ela pode ser o quê? Reflexiva. Desculpa, subir. Pode ser reflexiva ou recíproca, né? A recíproca, ela é um viés da voz reflexiva. Ó, alimento-me de forma saudável. Estou usando o pronome reflexivo. E o que eu tô querendo dizer aqui? Que eu alimento a mim mesma. Ou seja, a ação de alimentar e de ser alimentada é feita pelo sujeito. Então, eu tenho voz reflexiva. E aqui, as crianças abraçaram-se na aula. As crianças, sujeito. Aqui o sujeito está implícito, né? Eu alimento-me, ou eu me alimento, nesse caso pode, de forma saudável, tá? Aqui a gente tem sujeito residencial, está dentro do verbo. Vamos falar dos tipos de sujeitos no próximo vídeo. As crianças abraçaram-se na aula. Sujeito. O que elas fizeram? Abraçaram-se, abraçaram umas às outras,
Ou seja, as crianças, elas abraçaram as outras crianças e também foram abraçadas. Aqui eu tenho uma voz recíproca. Tá bom? Tudo bem? Então, qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários. Eu vou dar um outro exemplo para a gente transformar para voz passiva, tá? Rapidinho. Olha só, vamos fazer esse exemplo aqui juntos. Ó, eu tenho um exemplo aqui de voz ativa, tá? Por que voz ativa? Porque o meu sujeito está exercendo a ação. Qual é a ação? Meu sujeito, o diretor, verbo, alterou. O que ele alterou? O horário de funcionamento da empresa. Né? Ele alterou, porque ele é o dono, ele faz o que ele quiser. Beleza. Meu complemento. Quem altera, alterou alguma coisa. Tenho aqui um objeto direto, mas não importa pra gente agora. Complemento. O que eu vou fazer para transformar para voz passiva analítica? Eu vou pegar o meu complemento e colocar, ó, na posição de sujeito. Então, vou fazer o horário de funcionamento da empresa. Vai ser inevitável eu não usar a locução verbal. Então, o horário de funcionamento da empresa alterou o diretor? Não tem como falar isso, né? O horário de funcionamento da empresa alterou o diretor. O horário de funcionamento não pode fazer nada, né? Ele é uma coisa. Então, o horário foi o quê? Alterado. Foi alterado. Quem alterou? O diretor. Então, pelo diretor. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o meu sujeito e coloquei, ó, aqui no final. Isso aqui é o meu agente da passiva. E isso aqui, tudo que era o meu complemento, funciona como o meu sujeito paciente. Beleza? Então, eu transformei para voz passiva analítica. Na voz passiva, o meu sujeito sempre vai ser paciente. Lembra? De passiva, paciente. Tá? E a minha locução verbal vai manter o tempo verbal. Aqui, ó, pretérito perfeito. O verbo auxiliar vai ficar no pretérito perfeito também. Tá? O verbo ser conjugado. Se eu quiser transformar para voz passiva sintética, lembrando, na voz passiva sintética eu não tenho o agente da passiva. O que eu vou fazer então? Eu posso tanto começar com o sujeito paciente, o horário de funcionamento da empresa alterou-se, ou alterou-se o horário de funcionamento da empresa. Tanto faz, tá? Então vamos lá, ó. Alterou-se o horário de funcionamento da empresa. Tá? Aqui, ó, eu continuo tendo sujeito paciente. Tá? Eu só usei a partícula passivadora porque ou eu não sei quem alterou o horário ou eu não quero falar e está concordando com o verbo. Então, é sujeito. Beleza? Então, é assim que a gente faz. Da voz ativa para voz passiva analítica, você vai pegar o sujeito, colocar como agente e o complemento como sujeito paciente. E na voz passiva sintética, voz passiva sintética. Desculpem a letra, que eu não consigo escrever devagar. Eu vou ter o verbo na terceira pessoa, mais a partícula passivadora. Sempre terceira pessoa, tá bom? Do futuro, do presente, do pretérito, o tempo que for. Mais na terceira pessoa, tá? Concordando com o sujeito. Beleza? Então é isso, galera. Só pra gente poder visualizar melhor e mais essa questão da posição do sujeito e lembrar que ele concorda com o verbo. Não é sempre ele que vai praticar a ação do verbo. Isso só acontece quando a voz for ativa. Tá bom? Então é isso. Eu me despeço de vocês e aí qualquer dúvida a gente vai se falando. Beijo!